Ok, então é com alegria que nós damos início ao nosso encontro nesta noite. É muito bom poder estar reunidos com os irmãos, saber que nós temos a oportunidade de estarmos meditando e ouvindo a palavra de Deus para o nosso viver. Vamos iniciar com uma palavra de oração. Maurício, nos dirige a Deus em oração. Maurício, por favor. Opa. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, te agradecemos por este dia e te agradecemos por este momento, Senhor, onde iremos ouvir e aprender da Tua palavra, Pai. Senhor, desde já te peço, meu Deus, que o Senhor fale conosco, nos dê entendimento, meu Deus, da Tua palavra. Usa o Teu servo, Senhor, que irá trazer, meu Deus, a Tua palavra para nós, meu Pai. Nos fortaleça e nos ajude, meu Deus, a pôr em prática o que iremos aprender nessa noite, Pai. Te agradecemos, Senhor, e entregamos tudo em Tuas mãos, Pai. Perdoe os nossos pecados e as nossas falhas, Senhor. É isso que te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, amém. 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 Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus lá no Salmo 135. Salmo 135. A palavra de Deus, ela nos diz assim: Aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assisti na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez. Nos céus, na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Foi Ele quem feriu os primogênitos no Egito, tanto dos homens como das alimárias, quem no meio de ti, ó Egito, operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos, quem feriu muitas nações e tirou a vida a poderosos reis, a Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã, cujas terras deu em herança a Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração. Pois o Senhor julga o seu povo e se compadece dos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Como eles se tornam os que os fazem, e todos os que neles confiam. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor que habita em Jerusalém. Aleluia. De fato, a palavra de Deus, ela nos conclama e nos convida a louvarmos ao nosso Deus, a estarmos cantando louvores àquele que é Senhor de todas as coisas. Nós vamos, então, neste momento, entoar mais um cântico ao nosso Deus. É um cântico bem conhecido, Glória para sempre. Lembrando aos irmãos, não esqueçam aí de desligar o microfone, para que a gente possa estar, então, entoando este cântico. Glória
sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que o livro abrirá. Céu, a terra e o mar, e tudo que neles há. Pastor, está muito baixo. Confessarão, Jesus Cristo é o Senhor. Ele é assim. Vamos ver se aumenta o som aqui. Pastor, ficou mudo. Faltou o áudio mesmo. Ô, irmãos, parece que ficou ruim o som aí com vocês, não é isso? Estão me ouvindo? Sim, Sim, eu estou estamos vendo. ouvindo. Então tá bom. Só o hino deu uma sumida, pastor. É baixo. A gente tenta aqui de tudo, a gente não é especialista no negócio aqui. Semana passada não consegui nem gravar, né? Gravou metade e na hora do estudo não gravou. Então vamos passar ao nosso período de oração, então depois a gente ajusta esse negócio aí. Vamos passar para o nosso período de oração, vamos estar orando pela igreja, para que Deus esteja nos abençoando no próximo domingo, o nosso retorno às nossas atividades. Vamos estar orando também pela vida do Davi, né, Débora? Que Deus esteja sustentando a vida dele, abençoando, dando paz, tranquilidade ao coração do Renato, da Denise, da avó, da bisavó, de toda a família, para que a gente possa esperar no Senhor a vontade dele, e Deus sabe todas as coisas, e se Deus permitir, ele vai se recuperar para a honra e glória do nosso Deus, né? Sim, com certeza. E agradecer pelo Stefan. Vamos orar aí pelo Davi. Então, pastor, Oi, eu gostaria de agradecer também, porque o meu irmão, o Silfarne, ele foi internado na segunda-feira de madrugada, do domingo para segunda, que ele estava com diverticulite, sentindo muitas dores e soluçando sem parar. Mas, graças a Deus, ele já teve alta hoje. Vamos agradecer por isso. E ele está bem melhor. Está sendo medicado, né? Mas em casa. Que bom, que bom. Que Deus esteja recuperando ele plenamente. Sim. Cida? Pastor, eu continuo orando por um trabalho pelo Lamartine, né? Pelo Lamartine. E orar também pelo presbítero Luiz, né, pastor? Ele continua Continua, e ele fez uma tomografia hoje, e aí eles vão trocar o antibiótico, e talvez ele fique mais uma semana hospitalizado. Ok, vamos estar orando por isso. Então, estamos orando por ele. E ele está meio nervoso, que quer voltar para casa, mas não pode, aquela coisa, para que Deus dê paz para ele, né? Amém. Tranquilidade.
Pastor, eu quero pedir também oração pelo Sidney, cunhado da Cidinha Bolso, né? Ele fez aquela cirurgia lá da pedra que ele estava com cálculo renal. E a esposa dele falou que tem dia que ele fica meio assim, ansioso. Então, ela pede oração por ele e agradecer a Deus, né? Pela bênção do netinho. Está a caminho. Ok. Mais algum pedido? O Jonathan tá bem, pastor? O Jonathan tá mais ou menos. Aquele jeito. Orar por ele. É. Ele tá lá na casa da avó dele, lá em Diadema. Ontem eu levei ele para lá para ficar com a avó hoje e amanhã. Mas cheguei lá, ele já passou mal. Orar por ele também. Ok. Então vamos ter 2 orações neste momento. Vou pedir para o presbítero Francisco e a nossa irmã Cida nos dirigirem a Deus em oração. Uhum. Santo Deus e Pai, mais uma vez, muito obrigado, Senhor Deus, por o dia que o Senhor concedeste, ó Deus. Por esse momento, ó Deus, que estão reunidos, ó Deus, em Teu nome. Que Tu esteja abençoando, ó Deus, todos nós, ó Deus, abençoando a nossa igreja, ó Pai, nesse local aqui no Sapopemba. Desde já nós louvamos o Teu nome, Senhor, que estamos pretendendo voltar, Senhor, dia 19, ó Pai. Que Tu esteja, nosso Deus, abençoando cada um de nós. Abençoa, Deus, nosso irmão Davi, Senhor, nosso irmãozinho, Senhor, está sofrendo, Deus, no hospital, ó Pai. Meu Deus, tem Dá misericórdia. paciência, Deus, os pais, os avós, as bisavós, Pai. Louvamos, ó Deus, agora por esse momento que se reuniu. Louvamos, ó Deus, pelo pastor, toda a família, ó Pai. Louvamos pelo filho de Deus, Pai, que esteja abençoando, ó Deus. No calma, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, pelo nosso país. Também, Senhor, está tão pouco assim, organizado, ó Pai. Que seja, nosso Deus, abençoando, ó Deus, essas pessoas, ó Deus, que estão no comando, Deus. Te louvamos, ó Deus, pelo nosso pastor e toda a sua família. Em nome do Senhor Jesus, é que eu te peço, Senhor. Agradeço. Amém. Amém, Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, ó Deus, porque estamos mais uma vez na Tua presença, mesmo que virtualmente, Senhor, separados, mas unidos em espírito, ó Deus, para Te louvar e Te bendizer e aprender um pouco mais a Tua palavra. Senhor, neste momento nós entregamos a Ti, ó Deus, a vida do Davizinho, Senhor. Nós sabemos que tudo que Tu fazes é bom, como disse a Débora, Senhor, e nós aceitamos o Teu desígnio, ó Pai. E te pedimos, ó Pai, que Tu esteja com a Denise, com o Renato, dando a eles sustento, ó Pai, para passar por esta fase que é tão difícil, ó Deus, mas nós sabemos que Tu está no controle de tudo. Te agradeço, ó Deus, pelo netinho da Regina e do Vitor, Pai, pela netinha, que venha com saúde, abençoando a Karina, dando a ela uma boa gestação, ó Deus, abençoando o João Vitor, que ele tenha pensamentos sempre positivos, ó Deus, com relação ao filho, à esposa, à família, ó Deus, e que principalmente ele ensine o filho dele nos teus caminhos, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, também pela vida do Jonathan, esteja com ele e dê a ele tranquilidade, ó Pai, que a presença da avó seja algo confortável para ele, ó Deus. Te pedimos também, Senhor, pela vida do irmão presbítero Luiz, esteja com ele, que Tu acalmes, ó Senhor, e que ele fique calmo para que ele possa melhorar melhor, porque ele está sob os Teus cuidados, ó Deus, cuidado dos médicos, a família envolvida, ó Deus, e Te agradecemos por tudo que Tu nos dás, ó Pai. Te agradecemos pela vida do reverendo Walter, pelos estudos que ele nos dá, ó Pai, que nós estejamos sempre atentos, ó Pai, e sempre com vontade de aprender mais, ó Deus, da Tua santa e bendita palavra, para podermos passar aquelas pessoas, falar do amor, do Teu grande amor por nós, Senhor, através de Jesus Cristo, aqueles que ainda não Te conhecem. Muito obrigada por tudo, abençoa os nossos filhos, ó Deus, a nossa igreja, o nosso retorno, que tudo seja para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, ó Deus. E tira, Senhor, se Tu quiseres, ó Pai, a Tua vontade é soberana, tira essa pandemia
do nosso meio, ó Deus, para que nós possamos voltar a fazer os nossos trabalhos, Senhor, realizar aquilo que estava agendado, ó Pai, mas nós sabemos que Tu, Senhor, Tu sabe todas as coisas, ó Deus. Obrigada por tudo, te agradecemos pelo estudo de hoje, e se eu esqueci, Senhor, algum pedido que Tu sabe de tudo, ó Deus, e que Tu venha abençoar também a nossa igreja, a nossa IPB, Senhor, os pastores, presbíteros, diáconos, os Teus filhos, ó Deus. Obrigada. Mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Mas não esqueçam também de nós estarmos orando pela vida do reverendo, o ministro da Educação lá, fugiu o nome dele. Milton. É o Milton. Milton Rodrigues? Não, Ribeiro? Ribeiro. Hoje ele tomou posse como ministro, né? Foi hoje? Foi hoje, às 4h, assisti parte do discurso dele lá de posse. Nós possamos interceder, porque o desafio é muito grande, mudar a estrutura da educação no Brasil, que o Brasil faz um trabalho na contramão da coisa, né? Investe na universidade, mas não investe no fundamental. Na base. Então, a tendência é tentar reverter essa situação, e a gente sabe que isso vai ser uma luta muito grande, porque as universidades ganham muitos recursos financeiros por conta disso, né? Então, o desafio é grande. Felizmente, a gente começa a construir a casa pelo telhado aqui no Brasil, né? Já para brigar logo. Em vez de dar fundamentação ao básico, começa lá de cima, mas que Deus dê sabedoria a ele para reverter tudo isso. Irmãos, vamos passar o nosso estudo nesta noite. Aquilo que é mais importante, nós estamos estudando o Sermão do Monte. Nosso tema é o Estudos no Sermão do Monte. E nós chegamos nesta noite à 7ª bem-aventurança. Então, eu devo fazer uma breve recapitulação daquilo que nós falamos na semana passada, bem reduzido, porque como não acabou gravando, então ficou faltando a 6ª bem-aventurança. Então, hoje nós vamos fazer um resumo do que nós falamos na semana passada e adentrarmos na bem-aventurança de hoje, rapidamente, tá bom? Só para a gente registrar na sequência aí a 6ª e a 7ª bem-aventurança. Hoje o nosso tema está lá em Mateus capítulo 5, versículo de número 9, quando nós lemos assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Vamos mais uma vez orar. Pai, que o Senhor venha iluminar a nossa mente para compreendermos a Tua palavra. Dá-nos a Tua bênção e o Teu cuidado, em o nome de Jesus. Amém. Então, na semana passada, nós falamos do versículo 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque estes que são limpos de coração irão ver a Deus. Permitam-me, como eu disse, que eu faça um breve resumo daquilo que nós dissemos na semana passada. Uma das coisas que nós enfatizamos e deixamos bastante claro é que a 5ª, a 6ª e a 7ª beatitudes, elas vão descrever os frutos da obra que Deus realiza através do seu Espírito no coração dos seus filhos, nos crentes, nos cristãos. Então, estas bem-aventuranças, a 5ª, a 6ª e a 7ª, elas estão estreitamente conectadas com tudo aquilo que já foi dito anteriormente. Então, há uma correlação entre aquilo que já foi dito com essas 3 bem-aventuranças que a seguem. Então, aqueles que, de acordo com a 4ª beatitude, foram cheias
ou cheios, ou plenamente saciados, né? Promessa de que serão fartos, o resultado da misericórdia de Deus revelada em seu favor. Agora eles passam, então, a exercer misericórdia na vida de outrens, né? Aqui é a quinta beatitude. Aqueles que experimentaram a influência pacificadora do Espírito Santo se tornam puros de coração, sexta bem-aventurança, e, naturalmente, essas mesmas pessoas, uma vez salvas pelo príncipe da paz, são agora transformados em pacificadores. Então, nós dissemos que só poderão ver a Deus aqueles que forem limpos de coração. Contudo, conforme a Bíblia nos diz, o homem natural, o homem sem Deus, é uma antítese dessa bem-aventurança, porque nós nascemos em corrupção, nós fomos maculados pelo pecado e, portanto, não somos limpos de coração. E é por isso que o profeta Jeremias vai dizer lá no capítulo 17, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, nós vamos entender que o coração puro ou um coração limpo é um coração sem hipocrisia e um coração que não está dividido, né? O reverendo John Stott, nós dissemos que ele vai dizer que o coração limpo é um coração sincero e que em seu relacionamento com Deus e com os homens, os limpos de coração são inteiramente sinceros e toda a sua vida pública e particular é transparente diante de Deus e dos homens. E, obviamente, quando ele fala a respeito de pureza interior, o Senhor Jesus Cristo fala de algumas coisas que são afetadas por esta realidade. O seu comportamento moral, né? Quando nós lemos lá no Salmo 51, no versículo 3, 4, 6 e 7, quando Davi diz assim, eis que te comprases, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria, purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve, né? Então, a ideia é de um comportamento moral que é resultante de um coração que foi purificado e que agora anda em novidade de vida e que tem a necessidade de ter um coração e uma vida que reflita a transformação operada por Deus. A prática religiosa também é afetada, porque a vivência dessa pessoa transformada é uma vivência sem hipocrisia. Ele quer servir a Deus com inteireza e não conforme os fariseus da época de Jesus, que tinham corações divididos, o que é característica de uma hipocrisia. E, consequentemente, o relacionamento afeta. Quando o coração é puro, quando ele é santificado, consagrado, ele cria um relacionamento saudável com Deus e com os homens. Então, bem-aventurado aqueles que são limpos de coração, né? Conforme o Senhor Jesus Cristo nos diz em sua palavra, e estes que são limpos de coração serão, então, verão a Deus, né? De fato, eles são sinceros, eles cultivam um relacionamento com Deus e, consequentemente, eles podem contemplar a Deus na beleza da sua santidade. A bem-aventurança de hoje fala-nos dos pacificadores. Versículo 9 do capítulo 5 de Mateus, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós precisamos lembrar, e eu tenho dado bastante ênfase a isto, correndo o risco de até
ser um tanto quanto repetitivo, mas acho que vale a pena a gente lembrar disso. As bem-aventuranças, elas descrevem quem é o cristão. E assim, nós vemos que o cristão, por aquilo que Deus fez nas nossas vidas, é alguém totalmente diferente do homem natural. O que eu chamo de homem natural é um homem que não teme a Deus, que não se importa com a palavra de Deus e que não procura viver de acordo com a vontade de Deus. Este homem natural, este homem que não conhece a Deus, que não anda nos seus caminhos, é completamente diferente daquele que foi transformado. Porque essa diferença se dá porque somente aqueles que foram renovados pelo poder e pela ação do Espírito Santo na sua vida podem viver de acordo com aquilo que Jesus estabelece aqui nas bem-aventuranças descritas por ele. Então, a concretização da vida cristã, no crente, é algo totalmente diverso de tudo quanto pode ser conhecido pelo indivíduo que é incrédulo. Portanto, nós vamos chegar à descrição ou à definição de que as bem-aventuranças, na verdade, se constituem um teste prescrutador que revela-nos, de fato, se somos cristãos ou não. Então, quando nós nos deparamos com essas verdades, nós podemos sondar o tipo de cristianismo que nós estamos vivendo, se ele é condizente com o ensino de Jesus ou não. Né? E aqui é bastante desafiador, porque muitas vezes, quando nós nos deparamos com o padrão moral que Jesus nos quer, diz que o crente deve viver, sem dúvida nenhuma, nós vamos sempre nos encontrar aquém daquilo que ele espera que nós sejamos. Por isso que nós precisamos desenvolver a nossa salvação, nós precisamos continuamente colocar a nossa vida sendo confrontada com a verdade de Deus, para que a gente possa estar sempre melhorando. Né? Havia um cântico antigo, né, que dizia isso, né? Sempre melhorando, sempre melhorando. E é assim que é a vida do cristão. Nós vamos à palavra de Deus para ouvir a vontade de Deus, para entender os desígnios de Deus, e a partir da compreensão que nos é dada pelo seu Espírito, adequar a nossa vida ao padrão que Deus requer. Portanto, nós vamos verificar que há nas bem-aventuranças uma nova ética, né? Uma nova conduta, que é resultado de nós termos recebido da parte de Deus a plenitude do próprio Deus. Então, nós somos pacificadores. O reverendo John Stott, ele vai nos dizer que cada cristão, de acordo com esta bem-aventurança, tem de ser um pacificador, tanto na igreja como na sociedade. Somos chamados para pacificar, devemos ativamente buscar a paz, seguir a paz com todos e, até onde depender de nós, ter paz com todos os homens. Esse é o grande desafio, né? E é um grande desafio, porque às vezes a gente não tem esse espírito de pacificador. Às vezes nós somos um tanto quanto beligerantes, né? Principalmente para alguns que são mais estouradinhos. Tem essa dificuldade, essa é a verdade, né? A gente tem, às vezes, essa tendência de estourar, mas nós somos chamados para pacificar e não para causar guerra, tumulto e conflito. Diante disso, a pergunta que surge é: que é, pois, um pacificador? Né? Quando nós olhamos a Escritura, nós vamos verificar que a paz, ela pode ser definida como reconciliação. Paz significa reconciliação. E nós olhamos, e a Bíblia nos diz que Deus é o autor tanto da paz quanto da reconciliação. Deus, ele é um pacificador.
né? Nós afrontamos a Deus, e esse é o maior exemplo que nós temos. Nós afrontamos a Deus com o nosso pecado, e, no entanto, o próprio Deus é quem toma a iniciativa de reconciliar-nos com Ele, de estabelecer a paz entre homens pecadores e Ele mesmo. Então, Deus é quem toma a iniciativa. Ele é um Deus da reconciliação. Quando nós olhamos alguns textos da palavra de Deus, isto fica bastante claro. Por exemplo, Colossenses capítulo 1, carta de Paulo aos Colossenses capítulo 1, versículo 2. Paulo vai dizer, aos santos e fiéis em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, o nosso Pai. Quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 2, do versículo 11 a 16, veja o que Paulo vai nos dizer, né? Portanto, lembrai-vos de que outrora gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Deus e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longes, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, percebam aí a realidade de um Deus conciliador. Agora, antes de tudo, porém, é preciso reiterar que não se trata de uma disposição natural. Porque isso não existe no homem natural. O homem sem Deus, que é nascido em pecado, ele não tem uma disposição natural para pacificar. Nós podemos definir o pacificador como alguém que não somente prova os conflitos, mas alguém que faz tudo a fim de estabelecer a paz. E isto é assim por causa da nova natureza que nos foi dada, né? Somente o homem dotado de coração limpo pode ser um pacificador. Então, é uma progressividade aqui que a gente percebe. O Dr. Lloyd Jones, ele vai dizer o seguinte, e isso porque o indivíduo que não é dotado do coração puro, antes tem um coração cheio de inveja, de ciúmes e de todos aqueles péssimos predicados, e este jamais poderá ser um pacificador. O coração do homem precisa ser expurgado de todas essas misérias, antes que o homem saiba o que significa ter paz. Então, diante disso que nós estamos falando, nós vamos chegar à conclusão de que o pacificador ele tem que atentar para três coisas. Primeiro, o caráter pacificador é obra do Espírito Santo. Lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22, Paulo vai deixar muito claro que a paz, aquilo que promove a reconciliação nossa com Deus e com os homens, é algo que provém do fruto do Espírito, da ação sobrenatural do Espírito. Daí a necessidade de nós nos submetermos à direção deste Espírito para que ele nos guie pela sua palavra para um viver que traga paz nos nossos relacionamentos. Primeiramente com Deus e, consequentemente, no relacionamento com outros homens. Né? Um segundo aspecto,
O pacificador, ele paga o preço para viver em paz com as pessoas. Não há dúvidas. Para que a gente possa estabelecer a paz entre nós e o nosso próximo, entre nós e os nossos amigos, entre nós e os nossos inimigos, a gente tem que fazer sacrifício. Há um preço a ser pago. O próprio Deus pagou o maior de todos os preços. Ele entregou a vida de Cristo Jesus para morrer no nosso lugar, a fim de restabelecer a paz entre nós. Ele, Deus, o Criador, e nós, homens pecadores. Né? Então, não existe paz barata. Ela é cara. Exige sacrifício, renúncia, disposição para negarmos a nós mesmos para o benefício do outro. Né? E é interessante aqui, por exemplo, me veio aqui à mente agora, que é exatamente isso que acontece na relação conjugal. Para que o casamento vá bem, numa relação conjugal, o que é preciso fazer? Estabelecer a paz. E muitas vezes, para estabelecer a paz dentro do contexto familiar, alguém tem que ceder, abrir mão de algumas coisas para o benefício do todo. Então, quando duas pessoas se juntam, elas renunciam a si mesmas para viver em função da vida conjugal. E isso também diz respeito com relação à vida nossa no relacionamento de uma maneira geral. Né? É interessante porque, às vezes, nós, como conselho, a gente tem que sentar nós, os pastores, os presbíteros, e definir algumas coisas. Nem sempre há um consenso. Há dificuldades. Porque um pensa de um jeito, o outro pensa do outro. Mas a responsabilidade do presbítero e dos pastores como conselho é entender a necessidade do povo, renunciar muitas vezes às suas próprias opiniões para o benefício maior. Eu penso dessa forma, mas aquilo que o presbítero Francisco está dizendo parece-me ser melhor para o todo. Então, se aquilo lá é melhor, eu abro mão daquilo que eu penso para o benefício do todo. É assim que tem que ser nos nossos relacionamentos. E como isso seria muito melhor se nós vivêssemos dessa forma. Né? Então, pacificador, ele tem que entender que isso é uma obra de Cristo, do Espírito Santo. Então, essa característica é uma obra sobrenatural, não é uma obra natural. É necessário, às vezes, pagar um alto preço para estabelecer a paz. E nós também devemos entender que, mesmo pagando, às vezes, o preço, nós não vamos conseguir ter paz com todos à nossa volta. Por isso que Paulo vai dizer, no que depender de você, se depender de você para que haja paz, então promova a paz. O problema é que, às vezes, nem sempre depende só da gente, depende do outro também. E, às vezes, o outro não está disposto. Então, a gente, mesmo pagando o preço, nós não vamos conseguir ter paz com todos os homens. Só no dia quando Cristo voltar. Lá na eternidade, sim. É interessante também a gente perceber, irmãos, que a ideia de pacificação ou de pacificar, ela está ligada à ideia da mansidão. Porque antes que alguém seja um pacificador, ele tem que ser inteiramente liberto do próprio eu, dos interesses próprios, da preocupação consigo mesmo. Uma pessoa mansa não é aquela que, como nós vimos, que abaixa a cabeça e aceita tudo. Não. O termo mansidão traz a ideia de um conflito, de alguém que tem o seu temperamento controlado e que age de acordo com o benefício do todo. Né? Então, o pacificador é um homem que, por exemplo, não fala mal a respeito de outras pessoas, mesmo quando estas pessoas se mostram ofensivas e de trato problemático.
Tem que abrir mão. Como que isso funciona na prática? Né? Primeira coisa, a gente tem que aprender a não falar o que não deve ser falado. Né? Muitas vezes, acontece de haver conflito porque, às vezes, nós não controlamos a nossa língua. Às vezes, a língua vai mais rápido que o pensamento. Essa é a grande verdade. Quando nós aprendemos a não abrir mão, a não abrir a nossa boca indevidamente, nós evitamos conflito. Por isso que Tiago, nós temos falado a respeito disso, falamos a respeito disso com o estudante Tiago, que o homem seja pronto para ouvir, e tardio para falar e tardio para se irar. Então, a gente tem que aprender a não falar o que não deve ser dito. Né? A gente tem que ter a sabedoria de Deus para poder falar na hora certa e falar coisas certas na hora certa. Porque uma palavra, uma vírgula que você coloca numa frase, num momento difícil, pronto, acabou todo o relacionamento, acabou toda a paz, toda a questão. Né? Segunda coisa, nós precisamos encarar toda e qualquer situação à luz do Evangelho. A gente tem que olhar toda a nossa existência dentro da perspectiva de Deus, por meio da sua palavra. Então, a gente tem que entender tudo isso para que a gente não entre em conflito. E como nos diz o apóstolo Paulo, nós devemos fazer tudo quanto for possível para produzir paz. Né? Então, nós devemos difundir ou nos esforçar para difundir a paz aonde é que nós nos encontremos. Em casa, no trabalho, no lar, nos relacionamentos mais variados. Nós devemos ter todo esse controle. E qual que é a bênção referida nesta bem-aventurança? Eles serão chamados filhos de Deus. E isso é natural. O nosso Deus é o nosso Pai e ele é descrito como o Deus da paz. Então, se o nosso Pai é um Deus de paz, os filhos deles devem ser de paz também. Jesus foi o príncipe e ele é o príncipe da paz. Portanto, os seus seguidores devem ser pacificadores como Cristo foi. Né? Se nós observarmos lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 51, e aconteceu que, ao se completarem os dias em que ele devia ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, seus discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Olha aí, é o Espírito pacificador, o exemplo maior de Jesus Cristo. Que nós possamos olhar, mirar essa grande verdade que nós encontramos em Cristo Jesus e sermos como Ele é, porque nós somos seus discípulos. Nós devemos promover a paz e estabelecer a paz como Cristo fez conosco e fez com muitos nesta vida e neste mundo. Que Deus nos ajude e que nós possamos lembrar sempre quem somos. A palavra de Deus nos diz que o crente deve ser pacificador. Vivamos desta forma para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ter uma palavra de oração
neste instante. Nosso irmão Diácono Vitor, nos dirige a Deus em oração, por favor. Bondoso e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por este encontro e este aprendizado, Pai. Faça com que nós possamos trazê-lo para a nossa vida e possamos ajudar a quem Tu queres que ajudamos, ó Deus. Muito obrigado por tudo. Seja, ó Deus, com aqueles enfermos que oramos antes, com o Davizinho e outros, ó Pai. Seja também com o nosso netinho que está por vir. Muito obrigado, ó Pai. Dá-nos um bom final de semana. Em nome de Jesus é que oro, com perdão dos nossos pecados. Amém. 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 Que Deus abençoe ricamente a vida de todos nós e que Ele nos capacite a viver conforme a sua vontade e o seu querer. Que Deus nos abençoe. Amém?